Glória a Deus. Quantos realmente pode declarar que não é porque merecemos, mas é a graça dele? Se você consegue reconhecer isso, você é mais que vencedor, amém? Porque é tudo para ele, é por ele, é ele que tem nos alcançado, ele tem nos dado o privilégio de poder estar aqui na presença dele, amém? E sabe por que eu digo que é um privilégio? Nesse mesmo horário, quando você saiu da sua casa para estar aqui, na presença do Senhor, muitos saíram para ir para outros lugares, e você está aqui na presença do Senhor, e muitos já partiram desta vida nesse mesmo tempo. Você consegue entender isso? Amém? Então aplaude o Senhor Jesus, seja grato. Irmãos, abre comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler do verso 31 ao verso 35. E depois do verso 69 ao 75. Mateus, capítulo 26, verso 31. Coloca para mim no telão, fazendo um favor. Mateus, primeiro livro do Velho Testamento, capítulo 26, do Novo. Eu estava testando vocês, né? Glória a Deus. Mateus, capítulo 26 e verso 31. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Repita comigo: eu nunca. Amém. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vamos lá para o verso 69. Amém? Achou aí? Continuando aqui. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse-lhe: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Uma palavra dura, né? Mas peraí, né? Vou glorificar, vai glorificar, amém? Irmãos, o Senhor tem me dado uma palavra sobre o tema: quando negamos Jesus. Repita comigo: quando negamos Jesus. Irmãos, esse texto, Jesus, ele faz ali uma ceia com os
os apóstolos. Jesus faz uma ceia com os apóstolos e ali ele dá as últimas orientações. Ele avisa: olha, dentre vocês alguém vai me trair. E ele vai orientando. E na sequência, ele diz no verso que nós lemos, do 31 em diante, que eles iriam se escandalizar com Jesus. E aí, Jesus até cita que quando fere o pastor, a tendência é o rebanho se dispersar. E Jesus então vai passando as orientações. Olha, vocês vão se escandalizar comigo, vão ter vergonha de mim, não vão declarar quem eu sou e quem eu fui na vida de vocês. E aí Pedro, mais ousado, mais para frente, né? Tem alguém aqui que é ousado? Dá um glória a Deus aí. E quem quer mais para frente aí? Dá um glória a Deus. E Pedro então diz: Senhor, jamais nós vai se escandalizar, jamais nós vamos se escandalizar com o Senhor, dispersar, deixá-lo. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. E ele, seguindo a palavra, nós vamos ver, irmãos, que ele fala: não, se for preciso, eu vou morrer contigo, mas jamais eu te negarei. E os outros apóstolos com ele. E ele orienta: mas eu vou morrer. Só que eu vou ressuscitar, e depois que eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês e nós vamos se encontrar na Galileia. E uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, agora também lembrando, lá na frente, quando depois de Jesus ressuscitar, Jesus chama Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E todos nós sabemos que Jesus pergunta por 3 vezes. E quando eu olho para esta palavra, a gente vê que muitos, ou quantas pessoas, quantos de nós, até mesmo cristãos, fazemos promessas, assumimos compromissos e responsabilidades, assim como Pedro assumiu naquele momento. E ele diz: jamais, mestre, eu negarei, jamais eu deixarei de dizer que fui seu discípulo. E nós vemos que os primeiros 5 versículos, do 31 ao 35, uma conversa onde ele enfatiza, assume compromisso: não, jamais, se preciso for eu vou morrer. E aí nós vemos nos demais versículos que nada disso ele cumpre. Como tem sido, irmãos, a nossa fé, a nossa conduta diante de Deus? Será que nós temos amado Ele de verdade? Será que nas nossas palavras tem saído verdades profundas? Ou a circunstância, a situação, cada circunstância, cada situação vai fazer a gente reagir de algum jeito? Por que Jesus tem essa conversa lá na frente com Pedro? Aqui ele negou Jesus, como Jesus havia dito. Quando Jesus morre, mesmo Jesus orientando: olha, eu vou morrer, mas eu sou o Filho de Deus, e no 3º dia eu vou ressuscitar. E eu pergunto para vocês, eles creram nisso? Não creram. Jesus agora crucificado, Pedro lembra do passado. Antes Pedro era o quê? Qual que era a função de Pedro? Qual era a profissão de Pedro? Diga comigo: pescador. Aí agora Jesus morto, ele não dá crédito na palavra que Jesus disse: olha, eu vou no 3º dia ressuscitar. Primeira oportunidade, ele lembra diga comigo, do passado. Ele lembra do passado. Irmãos, tem muitos cristãos, muitos de nós,
quando a coisa não sai como planejamos, quando as coisas não estão indo bem, a gente começa a querer lembrar do passado, da onde Deus te tirou de lá, Deus te livrou de lá, Deus tirou, resgatou, te limpou, purificou, mas agora quando a coisa não sai da forma que você acredita, a tendência de muitos é voltar para trás. Sabe uma coisa que eu fico analisando, irmãos? Pessoas da igreja, se o irmão discute com ele, se acontece qualquer problema na igreja, seja qual for ele, a primeira coisa a pessoa fala: eu não vou mais na igreja, eu não gosto da fulana, a fulana falou de mim, aconteceu tal coisa. Só que eu não vejo, irmãos, quando alguém fala de você lá no seu trabalho, você chegar no seu patrão e falar: eu estou me demitindo porque a fulana falou de mim, eu estou me demitindo porque o povo aqui não gosta de mim, eu estou me demitindo porque a fulana olhou com cara feia. Não, ela não desiste do trabalho por causa de problemas, não desiste da faculdade, da escola por causa de problemas, mas qualquer coisinha na igreja quer desistir, quer abandonar, quer parar. E é um tempo de você se posicionar e dizer: Jesus, eu te amo. É um tempo de nós se posicionar e honrar o compromisso que fizemos com Ele e não negá-lo por causa de pessoas. Você que está aqui por causa de Jesus, jamais você vai sair por causa de pessoas, porque a sua fé está firmada nele. E Jesus diz: olha, olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Não olhar para o irmão do teu lado, não olhar para as pessoas, mas olhar para Jesus, para olhar para o autor da fé, aquele que nos sustenta, o Deus que nós servimos de todo o nosso coração. Quem olha para homens para, porque todos nós somos imperfeitos. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas, aqui é um lugar de pessoas imperfeitas buscando a perfeição. Glória a Deus. E então Pedro agora olha e fala: vamos voltar para o passado. Pedro olha e diz: eu vou é pescar. E os outros discípulos dizem o quê? Eu vou também. Vamos embora. E assim, às vezes, são muitos de nós. E por isso lá na frente Jesus então tem aquela conversa séria. E pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez. O que Jesus estava dizendo? Pedro, se tu me amasse de verdade, você não tinha me negado. Você negou 3 vezes. Pedro, se você me amasse de verdade, você tinha acreditado em mim quando eu disse que ao terceiro dia eu iria ressuscitar. Você não acreditou, voltou para trás. Pedro, com palavras, disse: eu te amo. Mas as atitudes deles condiziam com isso? Sim ou não? A palavra eu te amo, ela é muito linda. Quem é casado aqui, os homens, fica uma dica, as mulheres adoram ouvir isso. Viu? As mulheres adoram que o marido diga para ela com palavras: eu te amo. Só que atitudes vale mais que palavras. Amém? Quem ama demonstra com atitudes. Quem ama cuida. Quem ama demonstra com ações, e não com palavras vazias. Porque alguns só dizem que ama com palavras. E aqui Jesus coloca Pedro no lugar dele e diz: Pedro, para. Num ditado popular: Pedro, para de falar que me ama, eu não estou vendo atitude. Então, se você me ama, demonstra que me ama, e então apacenta minhas ovelhas. Dá continuidade no trabalho que eu comecei. E hoje? E hoje? Nós estamos negando Jesus? E hoje,
Alguém nega Jesus? Qual tem sido a nossa atitude? Eu quero rapidinho falar sobre 4 atitudes que temos e tomamos que nós, assim como Pedro, negamos Jesus na atualidade, nos dias de hoje. A primeira atitude, irmãos, lembra qual que é o tema da mensagem? Quando negamos Jesus. Quando? Primeiro, negamos Jesus, irmãos, quando após andarmos um tempo na presença e comunhão conforme a sua doutrina, nós desfalecemos na fé, abandonamos a sã doutrina e voltamos às velhas práticas de antes. Negamos Ele. Você sai do mundo, da vida pecaminosa, da vida que não agrada a Deus, se entrega a Ele, faz votos de honrar, servir a Ele, e de repente, como eu já antecipei, por causa de coisas pequenas, por causa de problemas, você acaba se desfalecendo. O que é desfalecer? Desanimar da fé, perder a força, perder o vigor. E aí você então abandona a sã doutrina e volta para as velhas práticas. Quando você faz isso, você não está abandonando o pastor Fabiano, você não está abandonando o pastor da sua igreja, você não está abandonando o seu líder, mas você está negando Jesus. É a primeira forma que nós negamos Jesus. Segundo, nós negamos Jesus, irmãos, quando não falamos de Jesus. Você tem falado de Jesus? Como que você serve um Senhor todo-poderoso, que morreu na cruz do Calvário e deu a vida a você, e você não fala dele? Seus amigos nunca ouviu você falar de Jesus. Seus familiares nunca ouviu falar de Jesus. Quando eu e você, como cristão, não fala de Jesus, nós estamos negando Ele, irmãos. Nós vemos que quando Jesus, então, agora volta ao Pai, depois dessa conversa com Pedro, Pedro se posiciona. Pedro entende a mensagem e ele diz: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Ele analisa, reflete e se posiciona. A partir desse momento, irmãos, ele e os discípulos saem anunciando que Jesus, o Filho de Deus, havia morrido e ressuscitou, e agora eles viram ele subindo, e ele já estava à direita de Deus. Por onde eles passavam, eles anunciaram que Jesus era o Filho de Deus. E então eles começaram a anunciar ali em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, e começou a perseguição por causa disso, mas eles não pararam e perseveraram em falar de Jesus, que Ele era o Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que todo o poder foi dado a Ele, no céu, na terra e no inferno. Foi anunciado, e eu e você, irmãos, precisamos falar de Jesus. Precisamos falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza. Nós precisamos falar que Jesus é o único caminho, irmão, não tem outro. É o único caminho que leva o homem a Deus. Precisamos falar de Jesus para os nossos filhos. Precisamos falar de Jesus no nosso trabalho, para a nossa família. Reflita comigo, irmãos, quantas pessoas, depois que você é cristão, quantas pessoas da sua família já morreu? E talvez morreu sem salvação. Pastor, mas como o senhor pode julgar que a pessoa morreu sem salvação? Não estou julgando. Só cabe a Deus julgar. Mas a Bíblia diz que se a pessoa não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não terá vida eterna. Você tem falado de Jesus ou tem negado Jesus?
Porque Pedro ali naquele momento, sem olhar para a consequência, Pedro poderia olhar e dizer: sim, de fato, eu andava com Jesus o Mestre. Ele poderia se posicionar e dizer: sim, eu estava com Ele. Quantas vezes não falamos de Jesus e se alguém pergunta: você é cristão? Você é crente? Ainda tem pessoas que dizem: não, eu vou lá de vez em quando na igreja do pastor Fabiano, mas nem a igreja de Cristo. Não, eu vou de vez em quando na Batista Unida, tem umas pessoas lá, eu gosto, né? Tem pessoas, irmãos, que têm negado Jesus dessa forma. Fale de Jesus, fale para a sua família, tenha orgulho de dizer: eu sou um cristão que estou buscando ir morar no céu. Amém? Terceiro fato, quando nós negamos Jesus, quando nos associamos às trevas. A Bíblia diz que a luz não combina com as... Pastor, mas quando eu me associo com as trevas? É quando, irmãos, nós estamos... Tem até um hino, um ditado que diz que é o crente, que na igreja tem o crente Raimundo. O que é o crente Raimundo? Está com um pé aqui na igreja e outro pé lá no mundo. Você vê ele adorando a Deus aqui, só que aí lá no grupinho do trabalho, você vê ele lá tomando uma cerveja, bebendo, fazendo coisas erradas, aliança com as trevas. Eu e você que somos cristãos, as pessoas têm que olhar e ver eu e você como um homem ou uma mulher de Deus. Não podemos nos associar com as trevas. Quando eu digo isso, irmãos, não estou dizendo para você que nós não vamos ter relacionamento com não crentes. Vamos manter relacionamento sim, no sentido de amigos do trabalho, com vizinhos. Vamos nos relacionar, cumprimentar, apoiar, ajudar, estender as mãos se precisar. Mas o que você não vai fazer com eles é as coisas que não agradam a Deus. Você está junto com eles. Aonde se junta para fazer coisas profanas, pecaminosas, nós não vamos fazer. Alguém abre para mim a Bíblia aí em Salmos, no capítulo 1, verso 1, eu quero que você leia bem alto. Cadê um corajoso ou uma corajosa? Obrigado, irmã. Bem-aventurado o quê? Como que é aí? Bem-aventurado. Quando a Bíblia diz, obrigado. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, ela está dizendo feliz. O varão que não anda segundo conselhos de ímpios. Irmãos, o ímpio, qual o conselho que ele vai te dar? Igual quando eu era jovem ainda, trabalhava no frigorífico e tinha meus amigos, ele dizia: rapaz, você está perdendo tempo na igreja. Você é novo, vai curtir a vida. Vai pegar as menininhas, vai desfrutar. Fica lá na igreja. Eles diziam isso para mim, irmãos, muitos deles. E eu dizia: não, eu não preciso de conselho, eu já sei o que é melhor para mim, muito obrigado. E a Bíblia diz que nós não ouvimos conselho de ímpios. Tem cristãos que têm ouvido conselho de ímpios. Tem cristãos que assentam na roda dos escarnecedores. Então nós negamos Jesus, irmãos, quando agimos dessa forma. Quando nos unimos com as trevas, negamos Jesus. E Jesus tem escolhido eu e você para ser luz, para fazer diferença,
para honrar Ele aonde nós estivermos. E por último, nós negamos Jesus, irmãos, quando passamos a seguir Jesus de longe. Repita comigo: quando passamos a seguir Jesus de longe. É interessante, irmãos, que Jesus, na sua caminhada, ele tinha 12 discípulos, certo? Sim ou não? 12 apóstolos, que seguia ele para onde ele ia. Também tinha uma grande multidão, sim ou não? Então olha aqui, uma grande multidão. Essa grande multidão seguia ele de perto. Aí depois vem os 12 discípulos, seguia ele de perto. Agora vem 3 íntimos de Jesus. Esses estavam mais perto. E agora tinha João. A Bíblia fala que João colocava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Era totalmente íntimo de Jesus. E como nós temos sido a multidão, os 12, os 3 mais próximos, ou aquele que até chorava no ombro de Jesus? Aonde eu e você nós estamos? Servindo Ele de perto ou servindo Ele de longe? Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Todos os apóstolos morreram por amor de Cristo, sem negar o nome de Jesus, menos um. Menos quem? O mais íntimo. Você entendeu ou não? O mais íntimo foi levado para a ilha de Patmos e não foi um mártir, não morreu. Então, quando nós servimos o Senhor de longe, irmãos, e nós estamos vivendo uma geração que tem servido o Senhor de longe. Estamos vivendo uma geração que eles acham que está no culto de domingo, ele está fazendo muito para Deus. Estamos vivendo uma geração que ele não quer intimidade na escola dominical, não quer intimidade no pequeno grupo onde ele cresce, onde ele ajuda outros a crescer, não vem no culto de quarta, não vem em um treinamento, ele acha que só o domingo ele está fazendo muito. E eu pergunto, irmão, a pessoa que vem só no culto de domingo, ele está servindo Jesus de perto? Não está, irmãos. Tem que estar mais perto dele, tem que estar buscando mais ele, tem que estar orando mais. Eu uso o exemplo, irmãos, que nós como cristãos, é a mesma coisa do nosso celular. Você recarrega seu celular só no domingo? Tenta recarregar o seu celular só no domingo e passa a semana toda. Não, pastor, mas vai acabar a bateria. Deixa acabar, ué. E nós como cristãos, irmãos, precisamos estar na presença do Senhor, porque assim como o nosso corpo, nós alimentamos eles 2, 3 vezes ao dia, o nosso espírito, ele precisa também ser alimentado. O nosso espírito tem sede de Deus, o nosso espírito precisa da presença de Deus. E quando você vem no culto e se entrega através do teu glória, do teu aleluia, da tua adoração, dos louvores, da palavra do Senhor, você pode chegar vazio aqui, triste, abatido. Eu duvido que você vai sair da mesma forma que você entrou, porque o Espírito Santo está aqui, e aquele que dá lugar, ele reveste, ele enche, e você sai daqui fortalecido para enfrentar uma semana com desafios da forma que vier. Aí a segunda-feira você folga. Está quase acabando a bateria, você vai no pequeno grupo e se fortalece, e se enche, glória a Deus. Quarta-feira se fortalece novamente. Não pode ficar distante de Deus dessa forma, irmãos. E quando nós estamos seguindo Ele de longe, nós estamos negando Ele. Por que negar? Mas pastor, como assim eu estou negando Ele? Porque quando... Por exemplo, eu opto 2 coisas aqui. Se eu optar por essa, eu estou negando essa, sim ou não?
Se eu optar por essa, eu estou negando essa. Se eu optar em seguir a minha vida do jeito que eu quero no decorrer da semana e deixar de buscar a Deus, eu estou negando Ele. Então, irmãos, eu quero concluir essa palavra, que o meu tempo já foi. Que em tempos difíceis, como todos nós estamos enfrentando, se aproxime mais de Jesus, busque mais Ele, ore mais, irmãos. Quando a gente fala de alimentar 3 vezes ao dia essa carne, tem como você alimentar o seu espírito 3 vezes ao dia, orando, lendo a palavra de Deus, jejuando. Assim você está alimentando e fortalecendo o teu espírito. Uma pessoa cheia de Deus, fortalecida, não é qualquer pecado que derruba ele, não é qualquer problema que desfalece ele. A gente veio viver, irmãos, uma proximidade maior com o nosso Deus. Estávamos estudando na sexta-feira sobre a geração que não tem profundidade. Uma geração de cristãos superficial. Crentes, irmãos, que não lê a Bíblia, não jejuma. Crentes que só vai orar quando chega aqui na igreja. E olha lá ainda. Não ora em casa, não ora no almoço, não ora numa janta. Não abre a Bíblia. Se você for caçar o óculos perdido, está dentro da Bíblia, que ele leu ela 3 meses atrás. Uma geração superficial de cristãos. Uma geração, irmãos, que não consegue orar 5 minutos. Você consegue entender, irmãos, a superficialidade que nós estamos vivendo? Isso é triste, decadente. Precisamos sair desse nível de superficialidade e se aprofundar. Estar próximo de Jesus, ter intimidade com Ele, irmãos. Aleluias. Será que tem alguém aqui que quer deixar de ser um cristão superficial? Será que tem alguém aqui que quer deixar de negar Jesus? Se coloque de pé.